Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 56. A eficácia do combate enfraqueceu drasticamente. Sentiu a maldição, seu corpo brilhou e sua boca gritou novamente. Habilidade: Ondas Gigantes. A luz azul iluminou o espaço e uma onda monstruosa varreu, espalhando instantaneamente todos os guerreiros esqueletos. À medida que as enormes ondas subiam para o céu, elas varriam os guerreiros esqueletos para o céu. Os guerreiros esqueletos giram constantemente nas ondas, dilacerados pela imensa força. No meio das ondas enormes, vários guerreiros esqueletos não ficaram levemente feridos. Os ossos estavam quebrados. Lin Moyu guardou-o imediatamente. Jian Taotao apertou a espada e o escudo em sua mão e sentiu que deveria continuar sozinha depois de um tempo. A habilidade termina. A onda gigante desaparece e o guerreiro esqueleto cai do ar. Neste momento, Lin Mo disse um dedinho. O vento uivou e houve uma pressão negra na frente dele. Ele libertou todos os 88 guerreiros esqueletos restantes. Assim que o guerreiro esqueleto apareceu, ele correu em direção à Rainha Sereia como um raio. Há muitos. Como pode haver tantas convocações? A Eia é assustador. Apenas. Então várias pessoas souberam que Lin Moyu não havia liberado todos os itens de invocação. Apenas uma parte é liberada. Jian Taotao até pensou que se Lin Moyu estivesse disposto, fossem aqueles monstros sereias bloqueando a montanha, ele poderia facilmente destruí-los. Basta que esse Big Bang aconteça algumas vezes. Quase 100 guerreiros esqueletos lançaram um cerco contra a Rainha Sereia. Em um piscar de olhos, o guerreiro esqueleto rastejou por todo o corpo da Rainha Sereia. Uma por uma, as habilidades foram lançadas e continuaram caindo sobre a Rainha Sereia. A pele da Rainha Sereia floresceu e ela gritou. O tridente em sua mão dançava descontroladamente e a pessoa inteira também pulava. Sob a influência da maldição lenta, sua velocidade dobrou e ele não consegue se livrar do guerreiro esqueleto. De repente, um grito chegou aos ouvidos. Habilidade: Grito da Rainha. A Rainha Sereia usa habilidades. No choro, Jian Taotao e Ning Yi foram afetados ao mesmo tempo. A pupila perde o foco novamente. Miao Yu usou apressadamente a técnica sóbria. Mas desta vez a habilidade lúcida não funcionou. Não, meu nível é muito baixo e a habilidade de despertar não pode compensar a habilidade do chefe. Lin Moyu sussurrou, está tudo bem. Contanto que ele não seja afetado, tudo bem. Ele puxou Ning Yi para evitar que ela passasse, enquanto Miao Yu puxou Jian Taotao. O espírito de Lin Moyu está elevado o suficiente e não é afetado. Os guerreiros esqueletos não serão afetados. Eles não têm sentimentos, nem dor, nem medo. É ainda mais impossível ter pena de Xian Xian e valorizar o Jade. A grande faca do guerreiro esqueleto não parou por um segundo. A habilidade da rainha é inválida e o tridente é usado novamente para atacar. Quando sua habilidade terminou, Ning Yi e Jian Taotao também se recuperaram. Ambos tinham medo em seus rostos. Essa habilidade é muito assustadora e os dois não têm resistência alguma. A luz azul irrompeu novamente e ondas enormes surgiram. A enorme onda rolou alguns dos guerreiros esqueletos, mas alguns deles seguraram a Rainha Sereia e nunca mais a soltaram. A outra mão segura uma faca dupla e continua a atacar. Desta vez, as grandes ondas não funcionaram muito bem. A batalha durou 3 minutos inteiros. A Rainha Sereia finalmente caiu no chão com seu último grito. Mate a Rainha Sereia, experiência a mais, obtenha uma arma de nível prata.
a espada longa da Rainha Sereia obtém uma arma de nível prata. O cajado da Rainha Sereia pega a sereia. Lágrima asterisco 1. A longa espada da Rainha Sereia, prata. Nível, força mais 50. Físico mais 50, poder de habilidade de guerreiro aumentado em 10%, disponível após o nível 20 ponto. Cajado da Rainha Sereia, nível prata, espírito mais 50, físico mais 50, poder de habilidade de mago aumentado em 10%, disponível após o nível 20. Vendo. Ao aviso, Jian Taotao cerrou os punhos com entusiasmo. Além de Mermaid Tears, ele também obteve 2 armas de nível prata. As estatísticas são muito melhores do que as armas de nível bronze. Um bônus de poder de habilidade de 10% pode aumentar muito a eficácia de combate de cada classe. Ning Yi deu um pulo feliz. Sim, a tarefa de teste foi concluída. Estamos um passo mais perto do Seminário Gênesis. Jian Taotao disse com um sorriso. Contanto que concluamos mais algumas tarefas de teste e o nível seja mais alto, com certeza poderemos entrar na Academia Teológica da Criação. Graças a Lin Moyu desta vez, se não fosse por ele, não teríamos conseguido concluir o teste. Miao Yu também sussurrou, sim. A pior coisa é o cara de Ling Zhen. Não mencione esse cara, esse tipo de pessoa, nunca se agrupe no futuro. Jian Taotao cerrou os dentes, ela menosprezava pessoas como Ling Zhen. Lin Moyu contou o tempo. Desde o momento em que inseriram a cópia, já se passou cerca de meia hora. Fora da cópia, ainda pode haver um impasse. Mesmo que haja outras equipes entrando na cópia, estima-se que não lutarão tão rápido. Você tem um talismã refrescante. Os olhos de Ning Mei piscaram e ela imediatamente entendeu os pensamentos de Lin Moyu. Ele sorriu, claro que existe. Capítulo 70, porque eles entraram novamente e levaram você para voar. E os dois lados ainda estão frente a frente. Na última meia hora, outro confronto eclodiu entre os dois lados. Ninguém foi capaz de aproveitar. Nesse momento, cada um deles estava a cerca de 50 metros de distância da cópia e ninguém conseguia chegar perto. Ao chegar perto, você atrairá um ataque estrondoso. De repente, 5 figuras apareceram na entrada da missão. 10 guerreiros esqueletos apareceram ao mesmo tempo. Lin Moyu e várias pessoas deixaram a cópia sob a proteção dos guerreiros esqueletos. Eles saíram. Tão rápido que leva apenas meia hora. Estima-se que não consigo vencer e desistir. Esses esqueletos parecem bem duros, estima-se que sejam duros e podem ser usados como escudo de carne. Aos seus olhos, os guerreiros esqueletos são pontos difíceis, mais numerosos e nada mais. O povo de Sakura Country zombou um por um. Eles nunca pensariam que Lin Moyu saiu da cópia. Apenas meia hora definitivamente não é suficiente. Mesmo se você tiver uma equipe perfeitamente configurada, não tente vencer a cópia da dificuldade pesadelo antes de 1 ou 2 horas. O lado do Império Xinxia teve outra reação e ficou aliviado ao ver Lin Moyu e várias pessoas saindo em segurança. Apenas volte com segurança. Irmão, volte rápido. Está tudo bem se a cópia falhar, é bom estar vivo. Enquanto você viver, haverá oportunidades no futuro. Ling Zhen zombou, boa sorte, consegui sair vivo. Jian Taotao olhou para as pessoas de ambos os lados e descobriu que não havia menos pessoas. Isso significa que ninguém está na cópia. Tome cuidado. Ning Yi sorriu feliz. Não se preocupe, há uma palavra silenciosa, não haverá problemas. Bem, estou esperando por você lá fora. Duan Gao e Miao Yu também disseram, vamos. Depois. Falando, os 3 recuaram para a equipe do Império Xinxia. Ning Yi e Lin Moyu formaram uma equipe. Na frente dos olhos de todos, Ning Yi pegou o talismã refrescante e o ativou. No vislumbre, o tempo de espera da réplica é zerado. Os dois inseriram a cópia novamente. Como eles entraram de novo? Para que serve isso?
2 pessoas na cópia. Mesmo que seja uma dificuldade normal, 2 pessoas não são suficientes. Talismã de resfriamento primário. Esta mulher realmente tem algo de tão alto nível que parece que sua identidade não é simples. É uma coisa boa que o dinheiro não pode comprar. Talismãs de resfriamento primário ficam facilmente indisponíveis. Lin Moyu procurou por isso tanto no Imperial Exchange quanto no Academy Exchange, mas em nenhuma das duas principais bolsas. Capítulo 57. Essa coisa é obviamente um pouco preciosa. Ele só tinha visto nas mãos de Xia Xue. Agora mesmo, perguntei timidamente, mas não esperava que Ning Yi realmente tivesse. Como Xia Xue, é um talismã de resfriamento primário e pode ser usado 10 vezes. Após 10 utilizações, é necessário repor as energias. Ning Yi tem 5 oportunidades de usar esta peça em suas mãos. Se for com Jian Taotao e algumas pessoas juntas, você só pode escovar mais uma rodada. Se for Ning Yi e Lin Moyu, você pode escovar mais 2 rodadas. Após discussão, Lin Moyu e Ning Yi finalmente escovaram a cópia. De qualquer forma, Jian Taotao, Duan Gao e Miao Yu não são da mesma forma. Enquanto Lin Mo estiver lá, será o suficiente. Depois de inserir a cópia, o rostinho de Ning Yi sorriu brilhantemente e parecia que mesmo o fedor na cópia não era tão desconfortável. Você prometeu me levar para atualizar, mas eu não esperava que isso acontecesse tão rápido. Lin Moyu sorriu. Se você concordar, você fará isso. Ning Yi sorriu ainda mais brilhante. Então você deve trazê-lo no futuro, mas não tem permissão para trazê-lo uma vez. Bom. Lin Mo respondeu. Os 10 guerreiros esqueletos já haviam respondido e correram ao longo da passagem. Depois de ter uma experiência, Lin Moyu não perdeu mais tempo jogando um por um. Arraste diretamente os poucos monstros na passagem e corra. Os guerreiros esqueletos estavam na frente e os guerreiros de elite das sereias estavam atrás, avançando ao longo da passagem. 5 minutos depois, o guerreiro esqueleto arrastou mais de 30 sereias guerreiras de elite até o final da passagem e chegou à caverna da cobra de estimação da rainha sereia. O guerreiro esqueleto saltou. Os monstros atrás também pularam um após o outro. Depois que todos pularam, Lin Moyu e Ning Yi apareceram no final da passagem. Como líder da elite, a Piton gigante está perseguindo freneticamente o guerreiro esqueleto com o guerreiro de elite. Habilidade: Maldição lenta. Com a luz vermelha piscando, um padrão de algemas apareceu no topo de todas as cabeças dos monstros. A velocidade diminuiu repentinamente. Neste momento, o guerreiro esqueleto se virou e contra-atacou ao mesmo tempo. Mais de uma dúzia de guerreiros esqueletos atacaram um guerreiro de elite em uníssono. A azarada guerreira de elite da sereia foi morta quase instantaneamente. Habilidade: Explosão de cadáver. Estrondo. A explosão soou de repente. A caverna tremeu violentamente e incontáveis escombros caíram. Todos os guerreiros de elite das sereias foram mortos quase instantaneamente. Mate guerreiros de elite sereia nível 21, experiência mais obtém a pele de peixe asterisco 6. Mate guerreiros de elite sereia nível 21, experiência mais obtém a pele de peixe asterisco 10. Uma série de avisos aparecem, mais de 30 guerreiras de elite sereias, trazendo mais de 700.000 experiências para cada um deles. A experiência rapidamente aumentou um pouco. A Piton ainda não reagiu ao que aconteceu. Quando o corpo explodiu, não sofreu ferimentos leves. Lin Moyu ativou continuamente a habilidade, desencadeando 10 explosões consecutivas de cadáveres em quase 3 segundos. Com um grito, a Piton gigante caiu no chão. Mate a cobra de estimação da rainha sereia de nível 23, experiência mais. Obtém armadura de nível prata, armadura leve de pele de cobra. Obtenha núcleos de cristal de monstro intermediários. Oh! Da última vez que matei aqui, limpei os monstros um por um e demorou mais de meia hora. Desta vez foram apenas 5 minutos. É várias vezes mais rápido. Fantástico!
Os olhos de Ning Yi se estreitaram em uma lua crescente, muito bonita. Lin Moyu ficou ligeiramente atordoado e disse suavemente, vamos. Ó. Dois pularam na caverna e seguiram em frente. Logo chegou do lado de fora do palácio da Rainha Sereia. Um grande número de sargentos de elite da tribo Tritã patrulhava o lado de fora do palácio. O guerreiro esqueleto rapidamente correu. Logo, ao som de diversas explosões violentas seguidas, os dois ganharam muita experiência e materiais. 0. Peça flores 0. A luz branca apareceu no corpo de Ning Yi. Vou atualizar. Finalmente chegou ao nível 20. Ning Yi esticou a cintura e soltou um suspiro. Quando Lin Moyu conheceu Ning Yi já estava no nível 19. Naquela época, Lin Moyu estava apenas no nível 10. Esses dias se passaram, Ning Yi ainda está apenas no nível 19. Lin Moyu sabia o quão frouxa essa garota era no nivelamento. Estima-se que seja do tipo que não consegue se mover sozinho. A luz azul caiu e o palácio da Rainha Sereia se abriu novamente. A bela e nobre Rainha Sereia saiu do palácio. Com a experiência da última vez, Ning Yi se lançou atrás de Lin Moyu. Eu não olho para ela, não ficarei confuso com ela. Com Lin Moyu como escudo, ele realmente não ficou confuso. Quando a Rainha Sereia viu que seu sargento estava morto, ela imediatamente soltou um grito de raiva. Desta vez, Lin Moyu teve experiência e preparação. Os guerreiros esqueletos recuaram carregando os cadáveres dos sargentos de elite da tribo das sereias, um após o outro. O corpo não foi arrastado pelas ondas de ar provocadas pelos gritos. Quando os gritos cessaram, os guerreiros esqueletos voltaram correndo com os cadáveres. Lin Moyu atirou ao mesmo tempo. Habilidade: amaldiçoar lento. Sob as algemas escarlates, a velocidade da Rainha Sereia diminuiu repentinamente. O guerreiro esqueleto correu de volta para a Rainha Esqueleto com uma dúzia de cadáveres. Habilidade: explosão de cadáver. Jogo antiquado, nada de novo, mas muito eficaz. Além do mais, esta cópia possui um local que pode ser usado por Lin Moyu. Quem a deixou ter tantos monstros de elite aprimorados na frente do palácio? Monstros mortos na missão, o cadáver existe por tempo limitado. São apenas cerca de 2 minutos antes e depois. A Rainha Sereia saiu correndo em tão pouco tempo. Se ela saísse mais tarde, Lin Moyu não seria capaz de usar esses cadáveres. O poder de ataque da explosão de cadáveres é baseado na força vital do cadáver. Após o aumento do talento, o dano passa a ser 300% da vitalidade do cadáver, que é 3 vezes o dano. Como uma réplica do chefe, o poder vital da Rainha Sereia é apenas 20 ou 30 vezes maior que o do monstro de elite aprimorado. Em uma série de explosões, a Rainha Sereia caiu no chão com um grito triste. Mesmo a habilidade não teve chance de ser usada por ela, foi quase um flash kill. Mate a Rainha da Sereia, experiência mais obtém a arma de nível prata. A adaga da Rainha da Sereia obtém a arma de nível prata. Livro mágico da Rainha da Sereia. Obter lágrimas de sereia asterisco 1. Adaga da Rainha Sereia. Nível prata. Agilidade mais 50. Físico mais 50. Poder de habilidade do assassino aumentado em 10%, disponível após o nível 20. Livro mágico da Rainha Sereia, nível prata, espírito mais 100, poder de habilidade do mago aumentado em 10%, disponível após o nível 20. Neste ponto, insira a cópia, é menos de 10 minutos. É ridiculamente rápido. A eficiência é terrivelmente alta. Ning Yi bateu palmas com entusiasmo. Depressa, vamos fazer isso de novo. Pegue todas as 3 lágrimas de sereia. 7. Capítulo 71. O Deus da Segunda Morte, assuste o país Sakura. 2 cópias fora. Ning Yi imediatamente usou o talismã refrescante. Alguns segundos depois, os dois entraram na cópia novamente. O que eles estão fazendo?
Como é que você acabou de sair da cópia? Saia e entre novamente. Não é assim que o talismã de resfriamento é usado, é um desperdício demais. Capítulo 58. Será que isso é rico e obstinado? As pessoas de ambos os lados que ainda se enfrentavam do lado de fora da cópia ficaram pasmas. Não entendo o que Lin Moyu e Ning Yi estão fazendo. Mesmo que quebrem a cabeça, eles não vão descobrir, os dois estão escovando uma cópia de sereia com dificuldade de pesadelo. E levou apenas 10 minutos para escová-lo. Apenas Jian Taotao e os três conheciam a real situação. Os três se entreolharam, os olhos cheios de choque. Claro, eles sabiam que Lin Moyu era totalmente capaz de escovar a cópia da sereia sozinho. Não consigo imaginar que possa ser escovado em 10 minutos. Mesmo se você continuar na missão, quase precisará dessa velocidade. Lin Mo disse o mesmo e mais uma vez levou Ning Yi para escovar a cópia. Sim, desta vez demorou 8 minutos e 58 segundos, mais de 30 segundos mais rápido que da última vez. Ning Yi olhou a hora no comunicador e 277 estava na verdade em contagem regressiva. Lin Mo ficou pasmo, essa garota é muito interessante. Outros consideram os testes como tarefas, e Ning Yi parece tratar os testes como jogos. Após a saída dos dois desta vez, eles não entraram na cópia novamente, mas retornaram para a equipe do Império Shenxia. Fiquei sem talismãs refrescantes. É uma coisa violenta. Por que você não entra? Há uma espécie de reentrada. O povo Sakura gritou alto ali, um por um com desdém. Havia mais ciúme em seus olhos e ele mal podia esperar para pegar o talismã refrescante nas mãos de Ning Yi. Depois que Lin Moyu e Ning Yi retornaram, eles se uniram novamente a Jian Taotao. Jian Taotao perguntou, entendido. Lin Moyu entregou as lágrimas da sereia a Jian Taotao. Neste julgamento, eles formam um grupo. Jian Taotao é a capitã e a tarefa final deve ser concluída por ela. Nesse momento, alguém de repente apontou para a cópia e gritou, a cópia sumiu. Esse. O som foi como um trovão abafado e todos ouviram o prestígio. O vórtice na entrada da missão desapareceu completamente depois de tremer algumas vezes. Como a cópia poderia desaparecer? Isso é impossível, a menos que as 3 lágrimas de sereia sejam obtidas, a cópia desaparecerá. Agora mesmo, essa pessoa entrou 3 vezes. Será que ele conseguiu as lágrimas da sereia? Eles superaram o nível de dificuldade do pesadelo, tudo bem? Quer seja impossível ou não, os fatos estão diante de você. A cópia realmente desapareceu. É impossível recuperar as lágrimas de uma sereia. Vamos! Lin Moyu disse suavemente. As lágrimas da sereia chegaram, não há necessidade de ficar aqui. Não posso deixá-los ir. As lágrimas da sereia devem ter sido obtidas por eles, e eles devem ser obrigados a entregá-las. Pegue de volta. Entregue as lágrimas da sereia, ou você não vai querer ir embora. O povo de Sakura ficou com raiva e todos pressionaram. O Império Shenxia também era estranho aqui, e alguém perguntou, Jian Taotao, as lágrimas da sereia foram realmente obtidas por você? Jian Taotao não negou. As lágrimas da sereia estão realmente em minhas mãos. SHHH. Todos engasgaram. Isso mostra que eles realmente revisaram a cópia agora há pouco. Principalmente nas 2 últimas vezes, apenas 2 pessoas conseguiram ler a cópia. Como isso é feito? Quase todo mundo tem dúvidas nos olhos. Ling Zhen gritou em seu coração, isso é impossível, eles não conseguem folhear a cópia. Mas por mais confuso que seja, diante da pressão do povo Sakura. Império Shenxia, Academia Xiajinjin, Academia Dragão Oculto. A multidão estava extremamente unida. Forme imediatamente uma formação de batalha. Volte. O povo do pequeno reino Sakura também se atreve a se espalhar selvagemente na frente do meu Império Shenxia. Se você quiser agarrar as lágrimas das sereias, de jeito nenhum. Um rugido de repente soou no ar.
O vento soprou e 2 enormes Shikami apareceram no ar. Neste momento, o Onmyoji finalmente parou de se esconder e revelou sua figura. Ele sentou-se em Shikami com uma aura poderosa em seu corpo. Puramente pela respiração, o nível da outra parte é muito alto e estima-se que não será inferior ao nível 30. A classe é um Onmyoji exclusivo do Sakura Country, uma classe lendária. E ele tem um Shikami poderoso. É difícil lidar com isso. Jian Taotao estava um pouco nervoso e ergueu as sobrancelhas. Essa pessoa está pelo menos no nível 30. No entanto, de repente ela pensou que ser tão poderosa quanto a Rainha Sereia não poderia durar 2 ou 3 minutos nas mãos de Lin Moyu. Não importa o quão forte seja este mestre Yin Yang, ele não pode escovar sozinho a cópia da sereia no nível do pesadelo. Lin Mo disse que aqueles esqueletos, cada um deles era tão poderoso. Pensando nisso, Jian Taotao relaxou novamente. O mestre Yin Yang olhou para Jian Taotao. Entregue as lágrimas da sereia, caso contrário você não poderá sair. Oh! 2 deuses Xixi viraram suas cabeças ao mesmo tempo na direção do olhar de Jian Taotao. Havia uma frieza sombria em seus olhos. Jian Taotao ainda não havia falado, Lin Moyu já havia começado. O fogo brilhou na palma da sua mão. Habilidade, Chama da Alma. Uma chama apareceu acima da cabeça de um dos Shikami. As chamas penetraram no corpo do deus num piscar de olhos. Sim. Shikigami soltou um grito devastador. O vento o assobiou, os gritos eram terríveis e o Shishin estava torcido e deformado. O rosto do Onmyoji mudou e ele imediatamente usou suas habilidades na tentativa de estabilizar o Shikami. Ao mesmo tempo, ele olhou friamente para Lin Moyu, encontre a morte. Outro deus aterrorizante apareceu no ar. Este Shikami tem mais de 3 metros de altura, usa armadura, cabeça de cobra e segura um machado gigante. Assim que apareceu, voou em direção a Lin Moyu. Faça isso! Uma briga começou novamente. A Hidden Dragon Academy despejou um grande número de ataques contra o deus gigante em estilo machado. O resultado é como uma vaca lamacenta entrando no mar e não lhe causará nenhum dano. A multidão percebeu que esse Shikami era muito forte. O Onmyoji zombou, só com seus ataques, no máximo, só consigo fazer cócegas no meu deus machado gigante. 5. Guerreiros esqueletos apareceram ao lado de Lin Moyu. Ao mesmo tempo, ele pulou alto e enfrentou o deus gigante em forma de machado que voava para cima e para baixo. Habilidade, Ataque Furioso. A grande faca na mão do guerreiro esqueleto brilhou em luz vermelha 0. A habilidade é oscilante, até 5.400 atributos de poder. O poder de ataque original é tão forte que a terrível habilidade 0 dobra o ataque novamente. Bang Bang várias vezes. Este Shikami aparentemente poderoso foi extinto instantaneamente. Transformou-se em uma nuvem de fumaça azul e se dissipou no ar. Tão fraco? Lin Moyu ficou ligeiramente atordoado. Shikigami aparentemente poderoso, inesperadamente fraco. Outros também ficaram. É claro que seus próprios ataques são inúteis. Mas o esqueleto de Lin Moyu matou o Shikami da outra parte em 2 ou 3 golpes. Será mesmo que Shikigami é muito fraco? Ou o esqueleto é muito forte? Shikami foi destruído e Onmyoji, que era o mestre de Shikigami, também foi gravemente danificado. Seu rosto ficou extremamente pálido e de repente ele vomitou uma grande quantidade de sangue. Neste momento, o fogo na mão de Lin Moyu brilhou novamente. O gritante Shikigami foi duramente atingido. 2 guerreiros esqueletos apareceram silenciosamente ao lado dele, com as mãos para cima e para baixo. Este Shikami também foi morto em segundos. Onmyoji gritou novamente. Apressadamente levou o deus sentado a voar alto, para longe de Lin Moyu. A expressão em seus olhos quando olhou para Lin Moyu estava cheia de ressentimento e medo. Todos ficaram surpresos com essa cena. Ambos os lados, que estavam no caos, pararam. Capítulo 59. Um por um, eles olharam para Lin Moyu com horror.
Como pode o esqueleto dele ser tão poderoso? Esse é Shikami, ele foi morto tão facilmente. Que tipo de esqueleto é esse? Que profissão ele é? Quantos níveis existem? Surge uma pergunta após a outra. O povo de Sakura Country duvidava da ocupação e posição de Lin Moyu. Lin Moyu trouxe um distintivo de proteção e eles não puderam ver a ocupação e posição de Lin Moyu. No entanto, o mestre Yin no céu sabia que Lin Moyu estava apenas no nível 17 e sua profissão era necromante. Apenas o nível 17 é tão poderoso que só se pode dizer que esta profissão é terrivelmente forte. E Lin Moyu deve ter despertado 0,7 talento. É um profissional talentoso. O Homeoji sentiu que precisava trazer essa informação de volta, e um profissional poderoso saiu do Império Shenxia. Pensando nisso, ele não virou a cabeça, sentou-se e saiu. Perdendo 2 xixi em sucessão, seu coração pingava sangue. 10 guerreiros esqueletos saíram lado a lado e ficaram no meio do campo. Seu corpo emitiu uma luz branco-azulada e a grande faca em sua mão brilhou com uma luz fria. O fogo da alma continuou saltando e as rajadas de vento insopraram. Só de olhar pode assustar algumas pessoas tímidas. Enfrentando os guerreiros esqueletos, ninguém no reino Sakura se atreveu a fazer um movimento. Até mesmo os Homeoji foram facilmente derrotados. Como eles poderiam bloqueá-lo? Retirar? Ou bater? Este é um problema difícil. O guerreiro esqueleto moveu-se repentinamente e caminhou em direção ao país Sakura com um som de fricção. A grande faca em sua mão balançava, com um calafrio. Os guerreiros esqueletos avançaram e o povo Sakura não pôde evitar recuar. Seu impulso está ficando cada vez mais fraco. Uma vez que o ímpeto desmorone, não há necessidade de lutar. A pressão exercida pelos guerreiros esqueletos é muito grande. Enquanto a primeira pessoa grita e foge, a equipe Sakura Country desmorona completamente. Capítulo 72. O recheio de canja de galinha também deve ser um pouco novo. E a equipe do Império Shenxia voltou com um sorriso. Os caras do Sakura Country são tão engraçados que ficaram assustados. É muito engraçado ver como eles peidam e urinam. É realmente um desperdício que tantos profissionais se assustem com alguns esqueletos. As pessoas podem até mesmo escovar cópias de nível de pesadelo, se estiverem realmente desesperadas. O povo de Sakura Country não está entregando vegetais. Claro, você tem que escapar, se não escapar, você morrerá. Muitos. As pessoas voltaram os olhos para Lin Moyu enquanto falavam. Lin Moyu, que sempre esteve em silêncio, parecia extremamente misterioso aos olhos deles. Muitas pessoas sussurraram, especulando sobre a origem da língua de Lin Mo. De onde veio isso? Não será alguém de uma academia de ponta. Não é como se pessoas das melhores academias viessem até nossa casa para fazer algo. Além do mais, todas as pessoas dessas academias de ponta estão aproveitando o tempo para subir de nível. Na próxima cópia de alto nível, como eles podem ter o Kung Fu para tentar? É realmente estranho, onde está esse grande Deus? Ele parece falar muito pouco. As pessoas não falam muito, e os meios de matar os deuses agora são extremamente poderosos. No caminho de volta, todos estavam relaxados. Embora não tenham conseguido completar a missão experimental, a experiência de hoje o deixou satisfeito. Afastar o pessoal de Sakura é bastante reconfortante. Quanto à tarefa experimental, é secundária. Apenas Lin Zen estava sozinho, com descontentamento nos olhos. De vez em quando, ele olhava para Lin Moyu com ódio, mas também com arrependimento. Se ele não tivesse perseguido Jian Taotao naquela época, a pessoa que completasse o julgamento 04 desta vez também teria sua parte. Mas agora... não terminamos. Ling Zen estava cheio de ódio em seu coração. O grupo saiu da cortina de luz e voltou ao ponto emissor. Neste momento, Jian Taotao tirou a pedra da tarefa e as lágrimas da sereia. Dê a tarefa. A pedra missionária e as lágrimas da sereia subiram lentamente no ar.
Ao mesmo tempo, a sombra do divino Chata apareceu no ar. Um raio de luz saiu da torre e, 0 segundos depois de cair na pedra missionária de Jian Taotao e nas lágrimas da sereia, uma voz majestosa foi ouvida no ar. A missão experimental acabou, comece a retornar. A sombra virtual do Deus Chata brilha intensamente, brilhando sobre todos. Todos foram rapidamente teletransportados de volta. Depois de mais de 10 segundos, ele já havia retornado à Hidden Dragon Academy. Está de volta. O julgamento acabou. Uau, que bom que todos eles voltaram vivos. Bobagem, como algo pode acontecer tão facilmente? Todos os anos, acontecem centenas de provas em diversas academias, quando você já ouviu falar de gente morta. Os testes de baixo nível não morrerão, as principais academias, profissionais acima do nível 30, morrerão todos os anos. Bobagem, claro. Para eles, nossas provações são apenas uma piada. A Hidden Dragon Academy é muito animada e todos continuam falando sobre esse julgamento. O mais comentado é Lin Moyu. Se não fosse por Lin Moyu desta vez, estimava-se que eles teriam que enfrentar o povo do país Sakura. Também é difícil dizer se você poderá finalmente obter uma cópia da outra parte. Afinal, a outra parte tem um Homeoji que não é de baixo nível. O rostinho de Ningyi ficou pálido novamente e a transmissão de longa distância a deixou muito desconfortável. No futuro, o julgamento deve encontrar um local próximo. É muito longe, a senhorita Ben não vai. Ningyi estava deitado na mesa, fraco, como um peixe morto. Jian Taotao sorriu e também relaxou ao retornar. Obrigado. Este julgamento é importante para mim. Ela agradeceu sinceramente a Lin Mo. Lin Moyu balançou a cabeça e disse que não precisava agradecer. Ningyi finalmente recuperou o fôlego. Irmã Pete não precisa ser educada com Muyu, embora Muyu não fale muito, mas a pessoa é muito boa. Na verdade, Ningyi não se deu bem com Lin Moyu por muito tempo. Mas foi tão estranho que Ningyi confiava completamente em Lin Moyu. Silêncio! Houve uma bebida baixa no ar. Todos olharam para cima. Eu vi uma pessoa parada no vazio. Pisando no vazio, nível 70, profissional de 3 turnos. Lin Moyu estava maravilhado em seu coração. Após atingir o nível 70 e completar 3 turnos, o profissional pode pisar no vazio e ter a habilidade de voar. Isso vale para qualquer profissional. Mesmo se você for um profissional de estilo de vida. É claro que também existem alguns profissionais individuais que há muito adquiriram a habilidade de voar. Por exemplo, o Homeoji pode pegar emprestado o voo Shikami. Essa é outra história. Este é nosso reitor, Reitor Onshan. Ningyi sussurrou no ouvido de Lin Moyu. Lin Moyu assentiu levemente, com admiração nos olhos. Qualquer profissional que consiga completar 3 voltas é digno de admiração. Nos livros do ensino médio, dizia-se que 3 voltas são extremamente difíceis. Menos de 1% dos profissionais conseguem completar 3 voltas. Tal personagem é naturalmente digno de admiração. Quanto a personagens como Shirakami, eles são ainda mais raros. Não são poucos no país. O olhar do reitor Onshan percorreu todos e ele ficou muito satisfeito. Esse julgamento acabou e o processo, o resultado, está sendo analisado. A pontuação final será enviada ao seu comunicador posteriormente. Lembre-se de que o mais importante nos testes não é o resultado, mas o processo. Aproveitar o processo, eliminar o medo e manter a crença na vitória são os propósitos das provações zero. É mais importante do que qualquer outra coisa ser capaz de completar a prova sem vítimas e regressar em segurança. Disse que neste julgamento você encontrou um profissional do país Sakura. Vamos analisar a situação específica. Aqueles que têm um bom desempenho naturalmente têm a oportunidade de ingressar nas melhores faculdades. Agora descanse bem. Depois que Din Hongshan terminou de falar, ele se virou e saiu. Ningyi exalou profundamente. Cada vez que sirvo canja de galinha,
Toda vez é da mesma maneira, então não posso ser um pouco novo. Jian Taotao sorriu, como se estivesse persuadindo uma criança. Apenas ouça, pode ser considerado um incentivo. Ning Yi bufou, não há necessidade de encorajar, cada vez que você usa a melhor academia para atentar as pessoas, o que é tão bom. Capítulo 60. Jian Taotao sorriu ainda mais feliz. Não é nada bom para você, é diferente para nós. Ning Yi parou de falar, ela sabia que Jian Taotao realmente queria entrar na academia de ponta. Também na academia Xiajinjin, alunos comuns, alunos de várias academias e alunos das melhores academias, existem grandes diferenças. Tanto estudantes comuns quanto cadetes de várias academias têm orgulho de ingressar nas melhores academias. Jian Taotao dividiu a colheita desta cópia. Lin Moyu também tirou o que obteve mais tarde. Embora as duas últimas rodadas sejam cópias dele e de Ning Yi. No entanto, ele insistiu que todos eram a mesma equipe e que a colheita deveria ser dividida igualmente. Depois que a sujeira terminou, Ning Yi e Lin Moyu foram juntos ao mercado imperial. Essas coisas eram inúteis nas palavras de Lin Mo, e ele planejava vendê-las por moedas de ouro. Ning Yi não se importava com o dinheiro e também deu sua parte para Lin Moyu, alegando que não havia lugar para colocar seu espaço de armazenamento. Esta razão é acreditada. O espaço de armazenamento não é pequeno, como pode não haver lugar para colocá-lo? Lin Moyu não recusou sua gentileza e a aceitou. Depois desse tempo, a relação entre os dois parece ter mudado um pouco, e algumas coisas não precisam ser consideradas. Na Bolsa Imperial, todos os equipamentos de prata inúteis foram vendidos. Desta vez, a adaga Rainha Sereia de nível prata saiu da missão. Lin Moyu originalmente queria dar a adaga a Ning Yi. Ning Yi pegou uma adaga melhor e balançou-a na frente de Lin Moyu. O mesmo é nível prata e o atributo é mais forte. O nível de ferro preto corresponde ao nível 10 ou menos. Bronze é um equipamento que pertence ao nível 10-20. Após o nível 20, você pode substituir o equipamento mais forte do nível prata. O mesmo é equipamento prateado, o melhor e o pior equipamento prateado, o atributo não é pequeno. O Human 293 Fish Queen é um B0 SS de nível 24, e o nível de missão é apenas uma cópia de nível 20, e as armas de nível prata que ele derruba e seus atributos só podem ser considerados médios. A única vantagem é que a arma da Rainha Sereia é relativamente bonita. As armas da classe prata custam entre 50.000 e 200.000 no mercado imperial. A arma da Rainha Sereia custa basicamente cerca de 70.000. Lin Moyu vendeu as armas das duas Rainhas Sereias, mais os materiais obtidos desta vez, em troca de 180.000 moedas de ouro. Você não precisa de armas? Ning Yi viu Lin Moyu de mãos vazias. Originalmente, havia um livro mágico, mas Lin Moyu era problemático, então ele ainda o vendeu. Lin Moyu balançou a cabeça, é inútil para mim. Sua profissão é necromante, embora ele também tenha a palavra mago, mas seja um cajado ou um livro mágico, o atributo bônus de habilidade nele contido não é válido para ele. Lin Moyu sentiu que talvez sua profissão tivesse seu próprio equipamento especial. Essa pequena quantidade de bônus espiritual é realmente de pouca utilidade. Ning Yi bufou, você precisa economizar mais dinheiro e depois comprar mais pergaminhos de habilidade para iniciantes. Antes do segundo turno, você precisa aprender todas as suas habilidades vocacionais elementares. Lin Moyu ouviu com atenção, ele não conhecia esse conhecimento. Ning Yi sabia melhor do que ele que Ning Yi se transformou no professor Ning e o ensinou. Se você não aprender todas as habilidades primárias, você só poderá usar os pergaminhos de habilidades intermediárias após seu segundo turno. Quando chegar a hora, desperte outra habilidade primária e então desperdice o pergaminho de habilidade intermediária. Ouvindo o que Ning Yi disse, Lin Moyu entendeu. Pergaminhos de habilidades intermediárias também podem despertar habilidades de iniciante.
A diferença de preço entre os dois é de 100 vezes, se você usar um pergaminho de habilidade intermediário, mas o despertar for uma habilidade primária, então é realmente injusto. O comunicador na mão de Lin Moyu tocou de repente. Após a conexão, uma voz majestosa veio do comunicador. Lin Moyu, venha ao escritório de assuntos acadêmicos. Capítulo 73. Tudo como esperado. O diretor Kyo do escritório de assuntos acadêmicos da academia ficou respeitosamente ao lado. No assento que originalmente pertencia a ele, Bai Yuan estava sentado com um grande sorriso. Depois que Lin Moyu chegou, ele ficou um pouco surpreso ao ver Bai Yuan. Mas também não há expressão especial. Eu vi Bai Shen, vi o diretor Kyo. Bai Yuan sorriu e acenou para Lin Moyu. Eu assisti a imagem deste julgamento e você teve um desempenho muito bom. Chamando-se aqui para isso? Lin Moyu disse suavemente, apenas fiz o que deveria ser feito. Este julgamento é para as lágrimas da sereia, e Lin Moyu ainda não sabe para que serve as lágrimas da sereia. Porém, como a escola organizou assim, as lágrimas da sereia devem ser úteis. O sorriso de Bai Yuan é mais próspero, a vitória não é arrogante, a derrota não desanima, este é o melhor coração para se tornar uma grande potência. Você conhece o uso de lágrimas de sereia? Lin Moyu balançou a cabeça, sem entender. Bai Yuan sorriu, na verdade, neste julgamento, eu não sabia muito que as lágrimas de sereia funcionavam. Afinal, existem muitas diferenças de nível e a maioria das pessoas não consegue usá-las. As lágrimas da sereia estão relacionadas à taxa de sucesso do despertar do talento no segundo turno. Lin Moyu ficou um pouco surpreso em seu coração. Há uma chance de despertar talentos no segundo turno, mas essa oportunidade é muito pequena. Aqueles que conseguem despertar talentos são 1 em 1 milhão. Ele originalmente pensou que era apenas uma questão de sorte, mas não esperava que houvesse acessórios que pudessem aumentar essa probabilidade. Embora estivesse um pouco surpreso em seu coração, Lin Moyu ainda não mostrava nada na superfície e até mesmo seus olhos não mudaram. Bai Yuan não viu as emoções devidas nos olhos de Lin Moyu, mas ficou um pouco desapontado. Claro, os adereços que podem ajudar a despertar o talento não são apenas lágrimas de sereia, mas lágrimas de sereia são relativamente fáceis de obter. Originalmente, calculamos a hora e o local do aparecimento da Ilha da Sereia, mas não esperávamos que Sakura Country também calculasse, o que quase levou ao fracasso deste teste. É bom ter você, então desta vez você fez uma grande conquista. No Império Shenxia, existem punições para ações, e ações meritórias devem ser recompensadas. Que recompensa você quer? Tentarei satisfazê-lo. Bai Yuan falou muito, e a última frase é a chave. Lin Moyu pensou um pouco. Você pode me ajudar a encontrar alguém? Bai Yuan sorriu. Eu sabia que você mencionaria isso. Não veio ao escritório de assuntos acadêmicos para verificar? Sua irmã Lin Mon ingressou na academia no ano passado e na Academia Gênesis no início deste ano, então você só pode encontrar as informações em branco dela na academia. Todos os alunos que ingressaram no seminário Gênesis, a informação está em branco. Lin Moyu finalmente ficou um pouco chocado desta vez. Irmã ingressou na Academia Gênesis? Ele sabia o quão difícil era entrar na Academia Gênesis, e como a melhor academia da academia, era ridiculamente difícil entrar. O maior sonho de Jian Taotao é ingressar no seminário Gênesis. Ning Yi também disse a ele que talvez ele precisasse ingressar na Academia Gênesis. A Gênesis Academy sempre teve uma camada de mistério em sua mente. Não esperava que minha irmã fosse primeiro. Lin Moyu percebeu que havia um problema. Sua irmã entrou na academia há menos de meio ano. Como ela poderia ingressar na Academia Gênesis? Você deve saber que pessoas de dentro como Jian Taotao, que foram treinados pela academia, não puderam ingressar na Academia Gênesis. Bai Yuan disse. Lin Mon realmente se juntou à Academia Gênesis, e de acordo com as regras, não posso revelar a você o que aconteceu na Academia Gênesis. Então, se você tiver alguma dúvida, entre você mesmo na Academia Gênesis e depois pergunte você mesmo à sua irmã.
Você não pode ver sua irmã antes de ingressar no seminário Gênesis. Lin Moyu perguntou sem hesitação, como posso ingressar na Genesis Academy? Bai Yuan já havia preparado e operado seu comunicador algumas vezes, e então o comunicador de Lin Moyu informou que ele havia recebido algumas informações. Ok, enviei a você as condições para ingressar na Academia Gênesis, você pode dar uma olhada quando tiver tempo. Sobre sua irmã, eu ia te contar originalmente, e não é sua recompensa, você pode mencionar outra. Lin Moyu pensou por um momento, quer um talismã refrescante. O diretor Kyo mostrou uma expressão que era realmente assim. Bai Yuan deu um tapinha na mesa e riu. Lao Kyo, eu não disse nada de errado. O diretor Kyo riu alto. Os adultos realmente conhecem coisas como deuses, tudo no meio. Os dois pedidos de Lin Moyu eram esperados por Bai Yuan. Bai Yuan olhou para Lin Moyu com um sorriso zombeteiro. Você sabe quão alto é o valor do talismã refrescante? Mesmo o talismã de resfriamento primário não é algo que possa ser comprado casualmente. Lin Moyu assentiu. Realmente não pode ser comprado, nem mesmo na bolsa da academia. Bai Yuan disse, as coisas variam de 1 metro para 1 metro. Você se saiu muito bem no grande exame, conquistou o campeão nacional, e as recompensas que deveriam ser dadas a você foram dadas, e nós dois sabemos disso. Você tem mérito nesta missão experimental, mas isso por si só não é suficiente para trocar por um talismã de resfriamento primário. Eu tenho uma missão aqui, se você terminar, vou ajudá-lo a conseguir um talismã de resfriamento primário. Os olhos de Lin Moyu se iluminaram. Bom. Com o talismã de resfriamento primário, é muito mais conveniente para Lin Moyu. Ele pode repetir o pincel em um curto espaço de tempo e sua velocidade de atualização pode ser bastante melhorada. Bai Yuan disse, primeiro você aumenta o nível para o nível 20 antes de poder prosseguir nesta missão. Quanto a como atualizar, você pode consultar o diretor Kyo, que é um especialista na área. Ok, quando você atingir o nível 20, você entrará em contato comigo novamente. Agora o comunicador de Lin Moyu já possui os dados de contato de Bai Yuan. Quando atingir o nível 20, ele poderá entrar em contato com Bai Yuan. Obtenha o talismã refrescante, junte-se à Genesis Academy e encontre sua irmã. Lin Moyu estabeleceu uma meta para si mesmo. Depois que Bai Yi saiu, o diretor Kyo finalmente recostou-se em seu lugar. Ele olhou para Lin Moyu com um sorriso no rosto. Pela atitude de Bai Yuan agora há pouco, ele percebeu que Bai Yuan estava muito otimista em relação ao jovem à sua frente. Ele sabia muito bem o que Bai Yuan normalmente era, por tantos anos ele nunca tinha visto Bai Yuan tão gentil com ninguém. Mesmo os principais gênios da Academia Gênesis não foram repreendidos por Bai Yuan. A atitude de Bai Yuan em relação a Lin Moyu superou completamente a de outros estagiários. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.